Bom, queria explorar um pouquinho mais essa reta aqui, essa reta final do nosso episódio. Marco, com a sua experiência na Unicesumar. Uhum. A Unicesumar, que a gente pode dizer que é uma empresa bilionária de valor de mercado. Bilionária, aprovou ontem o CAD. Olha a só. venda da Quanto, Unicesumar. qual que foi o Pix? Pergunta se pode falar também. Pode falar? Né, cara? Não sei se pode se falar. Pode não. falar o Pix? Já virou público isso aqui? Não, virou. Ontem foi publicado, né? Então tá tudo certo. Eu até falei agora porque eu vi a publicação na internet hoje de manhã já, falando sobre isso, Conselho de Administração e Defesa Econômica. A venda da Unicesumar, o que me dá muito orgulho, acho que para todos nós maringaenses, Com você certeza. vê uma empresa de Maringá. Para quem não sabe, a Unicesumar é uma universidade. É o quarto maior grupo educacional do Brasil hoje. 400 mil alunos, 800 polos. Começou aqui em Maringá, hoje já tem vários campos presencial. Então, assim, algo que foi espetacular dentro desse crescimento dos últimos 10 anos, do trabalho do professor Wilson, do William, amigo de vocês, que, no spoiler aqui, parece que será um dos próximos convidados. Já aqui. está feito convite público. Eu acho que até já. ele pode falar melhor do que eu, mas explorando esse lado, eu tenho esse comentário a fazer do orgulho que eu tô. Acordei hoje me sentindo assim. Ontem eu recebi uma mensagem do William falando da aprovação e tal. E, cara, para mim é espetacular. Uma empresa agora comprada por um fundo americano. Olha só. Então, cara... E como que é essa experiência, Marco, de você trabalhar mais voltado no marketing, é isso, na empresa? Eu tive tempos em treinamento no RH, eu tive tempos no marketing, depois eu fui para a reitoria, daí virar assessor do William. Claro, eu tenho muito desse lado, né? Muito dessa expertise também, mas tanto o marketing como a comunicação... Cara, isso eu sei que você está falando do contexto de empresa grande, certo? Claro que eu vou falar uma coisa para você, os números são grandes, né? Claro, eu entrei e tinha 54 polos, hoje tem 800. Eu entrei e tinha 35 mil alunos, hoje 400 mil. Eu vi o dinheiro na mesa aumentar, mas a postura é a mesma. Olha só. E é isso que eu acho interessante. Sabe o ser fiel no pouco será colocado sobre o muito? Aquele versículo é basicamente isso. Eu vi a excelência... no pequeno. Eu acho que esse é um conceito que eu aprendi muito lá. De não importa se você está no pouco ou no muito, a tua postura é o que faz a diferença. Então, a atitude deles continua a mesma. Eu vi, quando 1 milhão em marketing era muito dinheiro, eu vi a ousadia deles. Hoje, 1 milhão em marketing, o Sesmar patrocina N times no Brasil. Continuam sendo ousados. E são uma das EADs que mais captam. Pode... a gente falar um pouquinho disso, só para os nossos parceiros, as pessoas que vão estar acompanhando, serve como exemplo, né? Essa questão do comportamento e da cultura da empresa muito bem definido, né? Qual que é o nicho, qual que é o mercado, saber se posicionar, porque senão eu vou trazer um pouquinho uma situação, um exemplo, que tem pessoas que eu pergunto, né, na prospecção, falo, qual é o seu nicho de cliente que você atende? Aqui eu atendo A, B, C, D. Eu falo, mas não dá. O A e o B a gente sabe, não desmerecendo, mas o A é um público diferente no tratamento. Ele tem algumas coisas ali que é inegociável, né? Exato. Tem. Não existe vender tudo para todos. Exato. Quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Exatamente. E aí, Marco, fazendo uma pergunta aqui com relação a essa questão, essa experiência sua, né? Com relação a estar ao lado de um grupo grande, onde puderam desenvolver uma cultura e um trabalho que chegou aonde chegou, e hoje sendo comprado por um fundo americano, né? O que você, como colaborador, acompanhou todo esse processo? Você já falou a questão de serem os mesmos, né? No muito e no pouco, quando estava pouco, né? O que a gente poderia dizer para esses nossos parceiros, que são lojistas que tem lojistas bons, grandes, com estoque, tem lojas muito fortes, mas também tem pessoas que estão começando, que estão entrando no mercado. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Olha, eu ouvindo isso de você, ô Márcio, eu até capto muitas coisas que já foram ditas aqui, né? Mas, primeiro,
Primeiro, o William fala muito lá. Eu sempre remeto ao William, porque eu acho que foi o maior professor que eu tive na minha vida nesse lado dos negócios foi ele. E ele sempre fala que sempre mirou na lua para acertar as estrelas, assim. Ele sempre foi grato pelo que tem, mas sempre ansiou por mais. Então, eu acho que isso, pequenos ou grandes... Ele deu uma frase, o dia que eu estava anunciando 90 mil alunos, o discurso era, a gente está enchendo qualquer estádio. Pegava os estádios, botava os números, enchemos Maracanã. E o William falava, gente, parabéns, ainda é pouco. E, cara, eu acho que isso nós temos que ter. Cara, excelente o que você tem feito até aqui, parabéns. Mas tenha esse desejo de que você ainda pode mais. Essa certeza de que ainda existe potencial para que você cresça. Porque o que eu vi lá foi isso. Não houve um ponto de satisfação. E não era ganância. Era a certeza do potencial das pessoas. Então, se você tem uma equipe aí que é boa, que você investe nela, vocês ainda podem mais. Eu acho que esse é um primeiro ponto que eu aprendi demais lá e que eu vejo em vocês. Pô, quando você fala para mim que... Pô, eu vou numa região lá que todo mundo coloca lona. Rapaz, eu quero ir para aí urgente, que tem espaço para eu crescer aí. Claro. Então eu acho que esse desejo, essa certeza de que a gente pode mais, de que existe potencial em nós. Tem uma frase que diz que um medo maior sempre vence um medo menor. C.S. Lewis, um autor que vocês conhecem, ele conta que ele tinha muito medo de rato. Morria de medo, pavor. Até que ele foi para a Segunda Guerra. Dentro da trincheira, passava rio de rato. Em cima dele, tava nem aí, porque tava com medo da bomba. Então, o medo maior sempre vence o medo menor. A gente tem os nossos medos. Medo, às vezes, de investir nisso, medo... Mas que o medo maior que a gente tenha seja de olhar para trás e perceber que a gente podia ter sido melhor. Legal. Que a gente podia ter sido mais. Que a gente podia Legal ter feito isso, mais. com certeza. Que eu podia ter crescido, que eu podia ter explorado, que eu podia ter visitado mais cliente, que eu podia ter ensinado o meu colaborador, eu podia ter retido aquele colaborador que era bom e que fazia diferença. Eu acho que esse é o lance. Aprendi isso, cara. O meu maior medo é olhar para trás e ver desperdício. E eu acho que dentro dessa empresa vocês têm um privilégio. Assim, vocês têm o privilégio de ser algo que faz diferença na vida das pessoas. Você tem o privilégio de ser uma empresa com cultura de propósito. E a constância do propósito é o segredo. É isso. Então, assim, a constância do propósito é o segredo do sucesso. Benjamin Constant, essa é a frase dele. É quando todo dia eu penso nisso, e todo dia faz diferença para mim. E não é todo mundo tem esse privilégio. Eu sou chamado para dar treinamento de venda, às vezes, em gente que vende coisas que não agregam. E o cara tem que se virar. Mas vocês, eu acho assim, esse desejo, primeiro, de poder e de querer mais. Essa, para mim, assim, é a grande lição de ver esse todo crescimento. Porque, até eu vou falar também, né? O William já estou anunciado no mercado e tudo. O William vende, a família vende e ele continua. Vai trabalhar agora na Vitro para o fundo, para fazer essa e a outra do fundo crescerem ainda. Então você percebe esse pensamento? Eu ainda tenho a oferecer para a sociedade, eu ainda tenho a oferecer. Ainda existem muitas vidas para serem salvas, Sim. muitas crianças para serem. Propósito, né? Propósito, o propósito mantém você ativo. Né? Tá além do além. negócio. Porque se fosse pelo negócio, o William podia Claro. ficar tranquilo agora. O Thiago Brunet fala isso, ele fala: quer saber se é teu propósito? Ganhou o dinheiro que você sonha. Continua? Olha só. É isso. Não, Maravilha. vai continuar pensando assim? E você trouxe um gatilho, Marco, em relação ao foco e a consistência, né? A continuidade. Isso é muito importante, porque todo mundo mira um foco. Cara, eu quero chegar lá. Mas isso é um processo. Né? A gente tem que entender que o Márcio trouxe a trajetória dele no episódio passado e a gente viu que foi de muitos altos e baixos. O pessoal só vê as pingas, né? Cara, aquela questão. Pois é, Quem fala, vê né? o post Não. do Instagram não vê. Como é que é? De vez em quando eu me dou o luxo de dar uma saidinha aí eu tenho até medo de postar. O cara fala, mas cara, não faz não. O que eu fiz também eu acho que pesa um pouco. Né? Pelo amor de Deus, quem vê close não vê corre, né? Quem vê close não vê corre. Então, saber dessa persistência, dessa continuidade, principalmente, de saber realmente por que você faz o que você faz. O que você está indo trabalhar. Né? Essa questão do propósito da cultura, certeza. ela faz a diferença. Porque eu tenho certeza que esse crescimento da Unicesumar está muito vinculado, você deixou claro aqui, à cultura, ao posicionamento. Sim. Primeiro,
dos gestores Sim. que foi transmitido, né, Certo. para toda uma equipe e também radiou para os alunos, né? Tem uma sensação de privilégio lá. Você trabalha com a sensação de privilégio. De, cara, eu tô Faço mudando vida. parte dessa- Faço parte disso aqui. Eu tô mudando vida de pessoas. Exato. É uma sensação assim de, cara, eu não tô sobrando. Eu tenho um papel aqui, tenho um papel no mundo e isso faz diferença. Desculpa te cortar, João. Não, imagina. Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala que as pessoas, é muito famosa, são contratadas pelas suas competências técnicas, mas demitidas por conta dos seus comportamentos. Sim. A gente contrata pelo aquilo que o cara pode entregar ali, mas o cara fica de fato e cresce Cara. pelo comportamento. A Exato. CSA tem uma pesquisa que fala que 87% das demissões não são por causa de falhas no trabalho, são por causa de comportamentos no dia a dia que boicotam a pessoa. Então, assim, é a postura o que faz Sim. diferença. A cara. gente já vivenciou casos assim, né? De ter colaboradores dentro do time que tinham ótimos resultados, mas interferiam na cultura, no Exatamente. comportamento. Já Acabava trazendo resultados, mas criando desgaste dentro do setor de fábrica, criando um pouco de desgaste no setor comercial. E, cara, essas pessoas elas Não dá pra manter. Não dá pra manter. Não são as pedras de fora que machucam, são os buracos de dentro, né? Nossa. Então, eu acho que isso é um lance que a gente precisa cuidar. Eu acho que, às vezes, e isso é uma coisa que o William briga muito, e, cara, e faz muito sentido. Quando você está numa empresa com mais gente, às vezes o cara fala, não, preciso fazer um negócio aqui. E, às vezes, o cara que tem poucos colaboradores, ele não percebe que precisa fazer o mesmo trabalho. Ele precisa, a empresa tem poucos, é uma equipe, mas tem que fazer também. Ele precisa começar no pouco. Ele tem que começar no pouco. Ele precisa criar procedimento. Exatamente. Ele precisa criar cultura. Empresa pequena não tem processo, geralmente, né? Exato. E a gente demorou um pouco para criar processo. Rapaz. É tão. Um ano para criar esse processo. Dá tanta diferença. Estão criando ainda. Exato, porque ele o nunca processo para, né? ele nunca para, ele é Nunca constante. E você vai lapidando, Mas e você vai mudando. E você vai se ajustando também ao mercado, à realidade, muitas vezes econômica, financeira e política. Sim. Né? Mas eu tenho muito claro que hoje, olhando a forma organizacional da Protect Pool, a sua estrutura, os seus procedimentos, cara, se a gente tivesse isso lá no começo, Meu senhor. uns 7, 8 anos atrás, só que Tá que veio com aqui aprendizado, estamos, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Mas assim, trazendo para uma situação bem real dos nossos parceiros, daqueles que vão procurar a Protect Pool para fazer negócio, né? Eu gostaria assim de deixar uma mensagem, na verdade, com relação à postura e à cultura e da forma como a gente experimentou até aqui. Uma nós temos muitas empresas que são que têm condição de vir fazer parte da nossa equipe, né? E nós temos muito que aprender com essas pessoas e espero que a gente possa também contribuir com o crescimento dessas empresas, né? E uma das coisas que eu gostaria de dizer, assim, para esses empresários, esses gestores, estarem próximos da equipe toda, de forma que possam trocar informações a respeito da empresa, que às vezes o cara nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa dele, Verdade, sabe? verdade. Então, e ter um olhar, trazer pessoas, fazer treinamento, ele procurar aprender, ele procurar ir atrás de fazer Sim. esse treinamento para poder reunir a equipe e treinar a equipe dele, né? E investir nisso. Com certeza. Essa é a palavra, investimento. Você falou assim, às vezes isso é visto como um custo, Sim. mas não, isso é investimento. E às vezes não envolve dinheiro. Também. Uma vez eu fui num call center e enquanto eu dava o treinamento, eu escutei uma pessoa falar, não, esse produto só aquele ali vende. E, cara, me incomodou profundamente. Eu falei, cara, você é o cara de vender? Ele falou, isso aqui só eu vendo mesmo aqui. Eu parei o treinamento e falei, vem cá então, dá uma palestra. Ou por que você vende? Ele começou a falar as informações, os benefícios que só ele sabia. E a galera anotando. E eu falei, cara, quanto Olha tempo só. perdido se tivesse feito uma reunião e falado, tá, você hoje faz a venda para nós. Às vezes não precisa de muito, precisa de uma precisa. cultura. Vamos reunir a gente aqui e hoje você vai fazer a venda.
O que É para isso. você mais encanta? O que você percebeu nas visitas da semana passada? Vamos fazer um negócio simples aqui, vamos anotar os motivos de não e vamos elaborar argumentos em cima do motivo de não, então? Perfeito. Essa Resolve. autoavaliação, se olhar pra dentro, né? Não envolve dinheiro, envolve o teu tempo. Então reúne a equipe aqui, vem um dia, fica uma hora mais tarde, uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. É. E faz isso, é uma cultura, é o desejo de fazer. Exatamente. Então, e aí chamar atenção também, porque a gente às vezes vê um marketing até bem feito, bem elaborado, que a gente está tendo hoje pessoas que estão capacitadas, né? Mas antes de fazer esse marketing, de publicar aquilo que a sua empresa tem para oferecer, né? Levar a público, fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa, Sim. porque se você chama a atenção do cliente, o cliente vem e não acha aquilo que você diz que tem, Exatamente. né? Nós temos uma Exatamente. situação que foi muito clara aqui na nossa cidade. Inauguraram um comércio, fizeram... Nossa, chegou até um panfleto dentro no condomínio lá, na portaria, para cada morador, algo assim, diferenciado. E um dos nossos amigos que mora no condomínio foi até esse ambiente para conhecer, para comprar. Se interessou. Né? Se interessou na área de alimentos. Chegou lá, não tinha aquilo que foi publicado. Sabe? Então a gente começou Tá agora, está começando. Pô, mas então cuidou da publicidade, não cuidou do produto, não cuidou do... Perdeu a chance. Perdeu a chance. E a Protect Pool passou muito por isso, principalmente quando a gente foi para a nova sede, que foi contado no episódio anterior. E o Márcio traz essa visão muito de construir a casa sobre a rocha, porque não adianta você vender se você não tem algo para entregar. Então, foi muito claro os processos de crescimento da Protect Pool, primeiro num setor de produção, Sim. gestão de fábrica, de estrutura, de porte, de expedição, para depois você focar realmente numa expansão de vendas, né? Criar o comercial, né, que eu possa vender e atender. Né? Certo. Porque eu não poderia investir no comercial e depois não ter a produção. O meu chão pulou de fábrica etapas, não certo, comporta. verdade. Não pulou Né? etapas. Então nós fomos, então vamos mexer aqui, vamos organizar isso aqui e ver qual é a capacidade que eu tenho de produção. Agora eu vou montar o comercial para poder... E estamos aí, eu creio que quase encerrando, mas eu queria antes, pelo menos uns 10 minutinhos, Marco, a gente contasse um pouquinho da sua experiência como pastor, lidando com pessoas, né? Talvez a tarefa mais difícil do que pregar, simplesmente. Era muito mais fácil quando eu só pregava. Né? Aí eu falo, quando eu tinha de quinta-feira lá, ia numa praça, pregava, tchau gente, até semana que vem, era só um movimento, era uma coisa muito mais fácil. Eu vou só interromper porque esses dias não, faz um tempo já. Veio um evangelista que fazia pregar na cidade, foi lá na Cesumar. E ele tratou um assunto relacionado à sexualidade e pornografia com adolescentes, com jovens, né? Como que isso veio parar nesse podcast Não, aqui? eu só vou chegar. Manda. Vou chegar. E, cara, ele abordou de uma forma bem bacana, mas ele tratou de um assunto que muitas vezes não se vê num domingo, numa igreja, entendeu? Certo. O pastor não trata. E aí a galera falou assim, pô, cara, ele tratou de um assunto tão importante e tal. Aí o pastor falou assim, porque agora ele vai montar no avião, vai embora. Ele não vai ficar aqui pra tratar esse pessoal agora, né? Ele solta e Ele vaza. só jogou aqui e virou as costas, né? Assim é mais fácil. Então essa questão de lidar com pessoas, Marco, qual que é a importância disso no ambiente de trabalho? Cara, eu acho que tem uma palavra-chave, chave demais, assim, que se eu puder resumir tudo isso, eu tenho pensado muito sobre isso. É a inteligência emocional. Para lidar com pessoas, que eu acredito que é o que Deus colocou em nós, e Deus espera de nós em muitos aspectos. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu compro um ônibus. Comprei o golzinho do Márcio lá atrás, lá, o 1.6. Comprei o golzinho. Entra eu, entra o João, entra o Márcio, entra a minha esposa, entra o Marcão, meu pai. No porta-malas a gente abre, põe mais gente lá, põe um cachorro, vizinho. Enche de gente. Pra onde nós vamos? Depende quem tá dirigindo. Se for eu, pro McDonald's, pra gente comer. Se for minha esposa, uma cachoeira.
Se for o Márcio, lá pra Florianópolis. Se for o João, pra onde, João? Churrascão? BH. É verdade, vai pra BH, ver ali. Então, depende de quem tá dirigindo. O que é inteligência emocional? É você estabelecer bem quem dirige. Não importa se tá chovendo, se não tá. Então, assim, eu não sou regido pelas minhas emoções, eu sou regido pelo meu propósito. Lidar com gente é isso. Eu acho que essa é construir a casa sobre a rocha, como você disse. Eu acho que, dentro da minha experiência como pastor, é sempre isso. Nós somos diferentes dos animais, por quê? Porque o animal, você pisa no rabo dele, na hora ele morde a tua perna, porque é instinto. A gente não. A gente tem propósito. Então, você leva um tapa e Jesus te desafia da outra face. Então, não é porque o cliente te tratou mal que você trata mal de volta. Não é porque teu chefe foi duro com você que você pede demissão. Não é porque alguém... Entende? A gente vai decidindo viver a vida de uma forma que valoriza o que a gente acredita a longo prazo e não o que a gente sente naquele exato momento. E eu acho que a minha experiência como pastor é cuidar de gente nesse aspecto, das pessoas entenderem talvez que Deus tem mais para elas. É só isso, que Deus ama elas a tal ponto que não só salva a alma, e também conduz a vida, e também abençoa, e também vai fazendo as coisas acontecerem à medida que a gente prioriza as coisas que ele tem e se importa de fato com o que ele pensa. E uma pergunta, Deus, ele interfere no negócio? Cara, eu acredito que Deus abençoa e muito. Deus honra princípios, Deus honra valores, você acorda de manhã, entrega teu dia, vive atento com ele, Deus interfere, Deus abençoa, Deus faz muitos homens na Bíblia prósperos, Daniel, Abraão, Davi. Tem o Paulo Borges Jr. fala que Deus abençoa o rico para abençoar o pobre. Então Deus honra a generosidade, Deus honra quem compartilha, Deus honra com quem se importa e passar a mensagem enquanto faz negócio. Deus, vamos lá, Deus não é um banco. Você não busca Deus pelo dinheiro, você busca Deus por quem Ele é. Mas à medida que você se importa com Ele, você descobre que é do caráter dele, inclusive, abençoar de muitas formas. Igual Deus não é uma farmácia, mas Deus para faz buscar milagres, o remédio, né? Deus faz cura também. Sim. Deus não é só um terapeuta de casal que arruma seu casamento, mas Ele também faz. Deus é muito mais do que isso. Acima de tudo, Deus é teu pai, é teu amigo, é quem se importa. E daí você passa a viver a vida na dimensão do porquê. Então, a gente não faz coisas boas para sermos salvos. Isso Jesus garantiu. Mas porque fomos. Então, se somos agora, como eu respondo isso? Deixa eu dar um exemplo simples aqui, falando do William. Um dia o William me chamou, e a gente já está terminando, eu sei, e falou: Marco, vou levar todos os gerentes, de gerente para cima. Foi uma época que a gente estava num momento bom, vem vindo, né, de captação. Cara, a gente vai entrar no processo seletivo mais difícil do ano agora, 6 meses de trabalho pesado. Vou levar todo mundo pro Termas de Jurema. Falei: William, segura para março, quem bater a meta vai, usa de gatilho. Eu achei que tava inteligente assim nisso, né? E ele falou para mim: Marco, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu podia, o banco faz isso, né? Eu vou fazer isso, vou botar de cenoura. Mas daí eu trabalho a motivação, mas eu quero ensinar um outro princípio. Você vai aprender que é gratidão. E, cara, eu lembro que a gente tava no último dia do Termas, lá os caras, os head dele, tudo na mesa tomando café. E o cara falava: velho, olha o que esse cara deu pra nós. Nós vamos bater essa meta. Porque eles não iam bater a meta mais pra ganhar algo, mas porque ganharam. E eu acho que é essa sensação de gratidão que Deus coloca em nós. É o porquê. Quando eu lembro do porquê o William, um chefe maravilhoso pra mim, eu lembro de tudo que eu aprendi, mas eu lembro também das vezes que ele me chamava na minha mesa, eu trazia o computador, abria e falava: oi. Ele falava: não, fecha. Como é que tá o casamento? Cara, isso pra mim era... O dia eu tava em São Paulo, ele falou... Ele tava meio preocupadão. Era primeiro ultrassom do Theo, eu ouvi o coração. Ele me botou no avião, mandou voltar. Então, assim, essas coisas, daí eu trabalho por quê? Trabalho porque eu sou grato. Você é acolhido. Exato. Fui acolhido, porque me senti parte. Aprendi o que é ser líder. O líder é, acima de tudo, um influenciador de pessoas, certo? Um vendedor de esperança. Napoleão, eu sou cheio das frases de efeito. Napoleão Bonaparte tem essa frase. O líder é, acima de tudo, um vendedor de esperança. O líder que você chega com a meta lá e ele fala: ih, rapaz, essa meta aqui não dá pra nós. Ele quebrou a equipe, não dá mais. Podia dar, até ele falar isso. Verdade. Então, assim, o cara que acredita e ele...
quando o líder insere em você a certeza que você pode, porque hoje eu bato asa, né? A gente falou disso. Hoje eu indo para um caminho, o William indo para o outro, mas porque ele colocou, Deus usou ele para colocar em mim que eu podia. Então, eu acho que é isso, cara. E isso vale, né, Marcos, para todo momento, né, da empresa, e seja ela do tamanho que for. Do tamanho que for. Se você tiver 2 pessoas trabalhando ali, você vai ter uma pessoa que vai ter que ter essa postura Márcio, de liderança, né? Com certeza. Então, porque as pessoas, meu negócio é pequeno, eu não me encaixo nisso. Não é por aí, né? Com você certeza. tem uma empresa, você tem uma equipe, pronto, você vai ter que ser esse líder aí para poder motivar. Faça numa proporção menor, mas faça. Com certeza. Essa questão de Deus, né, na interferência de Deus, a gente tratou isso também um pouco no primeiro episódio, mas eu queria trazer isso porque eu sinto muito, e falando uma experiência própria, um cuidado de Deus. E ouço, já ouvi muito, e eu vi ontem, inclusive, ontem, de um parceiro nosso, falou assim, cara, eu tenho certeza que Deus colocou a gente junto. Deus me mostrou a empresa de vocês, me apresentou um negócio, hoje eu realmente estou podendo passar mais tempo com meu filho e tudo mais. Mas vejo muito esse cuidado de Deus, principalmente em unir propósitos, né? Em unir pessoas, em apresentar pessoas. É aquela questão de a pessoa estar passando por você e você tem algo que você pode abençoar ela, né? A graça de Deus não é algo que vem sobre você e deve ser retido. Sim. Né? A graça ela tem que ser transbordante, Exato. ela tem que ser abundante de forma que ela possa atingir outras pessoas. E eu vou contar um breve testemunho aqui de quanto eu vejo o cuidado nos mínimos detalhes de Deus. Porque a palavra fala que Deus sabe a quantidade de fio do nosso cabelo. Eu sempre me perguntava, assim, cara, que formação besta? Qual que é a diferença, cara? Por que Deus sabe isso aí? Que Deus vai E o saber dele isso? essa quantidade tá caindo, Ele né? tá acabando. Ele tá riscando lá, né? Mas Puxou pro avô, pro pai de mãe. Aí, cara, sempre fiquei me perguntando, mas daí eu reparei e falei assim, cara, olha o cuidado de Deus, olha o quanto Ele me conhece. Com certeza. Olha o quanto Ele se importa comigo ao saber a quantidade de fio que tem na Sabe minha quando cabeça. assenta e quando levanta. Exato. Estamos sempre no... E cara, não é somente uma vez. Vou contar um testemunho só, mas constantemente. Deus, por parte do Espírito Santo, me traz à memória muitas oportunidades que às vezes estão paradas atrás. Em que sentido? Direto, Deus me faz lembrar de um cliente que faz 3 meses que eu não converso com ele. E eu não sei porquê, mas eu lembrei daquele cliente. E aí eu mando uma mensagem pra ele e falo assim, cara, eu precisava falar com você, vamos fechar. Na hora, assim. Teve uma situação que Deus falou muito comigo, que eu tava pedindo naquela semana uma resposta de Deus sobre esse cuidado dele e tudo mais. E era eu tava indo dormir, tava deitado na cama e eu lembrei de um cliente. E, cara, fazia tempo, irmão, que eu não falava com ele. Fazia 1 ano, eu já tinha ficado sem resposta, já tinha desistido. E eu lembrei dele, cara. E eu falei, por que não mandar uma mensagem, ver se às vezes ele já solucionou, se a criança cresceu. Lembrei. Eu falei assim, amanhã manda uma mensagem, era tarde. Cara, eu acordei. E antes das 7 horas da manhã tinha uma mensagem desse cliente no meu celular. Assim, fazia 1 ano que a gente Conexão. E tinha uma mensagem dele antes de eu acordar no meu celular. E eu falo assim, olha o cuidado de Deus. Preparou né? as duas pontas. Olha o favor dele. Né? Essa mensagem que eu queria passar é de ter Deus nos mínimos detalhes. Não é só ter Deus numa decisão, se vai apostar no negócio ou se não vai. Se vai fechar as portas da empresa ou se vai continuar no negócio. Mas colocar Deus nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, no bom dia, no tudo bem, né? No atendimento com o cliente. Deixar Deus ir mostrando o favor dele sobre nós. E saber que os momentos difíceis também são em favor dele, né? Deus, às vezes o caminho difícil, às vezes
não é que Deus não tá. Às vezes, justamente o indicativo que Ele está te preparando para crescer. Aquela música que a gente cantava, Rompendo em Fé antigamente. Cada vez que minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tá difícil? Agora é hora de perseverar. Porque também é tratamento para que você melhore, para que depois você seja capaz de receber tudo aquilo que Ele tem para você. Só o pessoal também não ficar pensando, pô, eu não tô vendo nenhum cliente na minha cabeça. Mas assim, quando lembrar, anota e manda mensagem. Então deixa para depois. Vamos, então, já encerrando o nosso Protect Cash, vamos trazer uma mensagem, então, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para aqueles que estão procurando empreender e querem conhecer a nossa empresa, querem conhecer o nosso produto, querem conhecer a nossa cultura, quais são os valores que estão bem definidos dentro do nosso negócio e da nossa empresa, né? Com as pessoas que vão estar fazendo o negócio. Eu penso que essas pessoas que estão à procura e as pessoas que já estão fazendo negócio com a gente, que elas possam perseverar, que elas possam ir atrás do saber, do conhecer, né? Com treinamento, com pessoas que possam trazer dentro da equipe valores, né? E o elogio sincero, quando o João falou lá atrás, ele se estende para todas as outras situações, né? Não só você fazer o elogio sincero, mas você ser sincero em tudo aquilo que você se propõe a fazer, você propõe a entregar, né? Você vai entregar para o seu cliente, entrega com zelo, faça do ambiente que você tem, dê o seu melhor, né? Com o que você tem. E eu quero deixar aqui o contato, né? Nós não falamos nem um pouquinho do 0800. Vai estar na descrição 0800 aqui. 006 7472. Eu nunca ligo pro telefone, eu nunca sei se é esse. Mas deixar aqui o 0800 006 7472, contato @protectpool.com.br. Grande abraço a todos. Exato. E tamo junto. É trabalhar. Bora trabalhar. É no cavuco, é na persistência. Estamos aqui realmente muito gratos pela oportunidade que todos os nossos clientes têm nos dado. E agradecer também o Marco, que esteve aqui conosco nesse episódio. Obrigado, Marco. Você sempre apoiou muito. Obrigado pela nossa equipe toda também, né? Também, né? Nossa, são... assim, direto e indireto, são muitas pessoas envolvidas no processo, né, cara? Sim. Então, agradecer todos e não querendo ser menos importante nem mais importante, ou ter um olhar para aquilo que você quer e aquilo que você, da maneira como você se comporta, né? Às vezes a pessoa quer, às vezes até deseja, mas o comportamento, a atitude não condiz com aquilo que ela espera. Seja coerência, né? Seja coerente. Essa sinergia ela tem que estar diariamente caminhando juntas, né? Eu quero tal coisa, mas não abro mão de tal coisa. Certo. Né? Então isso, eu acho que fica a mensagem aqui. E o seu agradecimento, Marcos, mais uma vez aí, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de aprender com vocês aqui. De verdade, com aquilo que vocês fazem, com aquilo que vocês acreditam. Só deixou mais claro para mim ainda do porquê chegaram onde chegaram. Então foi um privilégio para mim estar aqui com vocês. Quando eu voltar de viagem, eu espero que tenhamos muito mais momentos. Verdade, ele vai viajar, né? 6 meses na Austrália. Eu vou estudar na Austrália para quando eu voltar, eu cobrar 5 vezes mais caro. Valeu, Legal. gente. Esse foi mais um Protect Cash.